Focus Brazil. Brasil em Foco. A legalização dos jogos de apostas pode salvar o Brasil de sua crise financeira? Bem-vindo à Sigma Latam, Focus Brasil, onde tenho o prazer de estar acompanhado de 3 ilustres peritos, autênticos guerreiros neste processo de regulamentação no Brasil. Iremos discutir o potencial do mercado e também o estado atual da regulamentação. O Brasil é um dos mercados emergentes mais falados na indústria do jogo. 211 milhões de pessoas, um apetite para desporto, futebol e jogo considerável e mais do que 70 anos de proibição de jogo. No entanto, e quase unicamente no mundo, nestes últimos meses tem havido avanços no processo de regulamentação e legislação do jogo no Brasil e o processo parece que já não anda a passo de caracol. Luís, talvez comece por ti. Se podes nos dar um breve ponto da situação onde estamos e, em particular, sobre o anúncio recente em que o BNDES vai ser responsável pelo processo daqui para a frente. Sim. Bom, Marco, obrigado. Primeiro, obrigado a Sigma pelo convite participar aqui desse debate. De fato, nos últimos meses a gente tem tido avanços consideráveis. Recentemente foi publicado um decreto presidencial em que o BNDES foi designado como responsável por conduzir o processo de privatização das apostas esportivas, sob coordenação e monitoramento do Ministério da Economia. Então, agora esse processo faz parte da agenda prioritária do governo e deve correr rápido. A gente espera que nos próximos meses a gente já tenha a contratação pelo BNDES de especialistas para realização de estudos regulatórios e econômicos para definição de um modelo de concessão ou de autorização, mas o modelo de outorga e o modelo de regulação. E a gente espera no ano que vem ver a regulação pronta e provavelmente o processo de licença. Tá? A gente também tem visto um avanço muito grande na discussão de cassino. Tá? Existe um grupo formado dentro do governo discutindo o assunto. Existe um comitê de estudos para desenvolvimento do turismo, um comitê interministerial que foi criado, discutindo vários assuntos para desenvolvimento do turismo no Brasil, e dentre esses assuntos a questão do cassino é um assunto importante, e eles estão discutindo qual que é o modelo de cassino ideal para o Brasil. Tá? Da mesma forma, dentro do Congresso também existe uma discussão sobre o tema. Obviamente, apostas esportivas têm sido o tópico maior em termos de rapidez de regulamentação. Em termos de cassino, Vitoldo, sei que tu tens uma opinião muito própria sobre o formato ou o modelo das concessões. Qual é que é a tua expectativa em relação à regulamentação do casino? Bom dia, Marco, Maguinho, Luiz. Bom dia a todo mundo que nos ouve aí. Agradeço aqui rapidamente a Sigma para não perder muito tempo de explanação, que já me disse que o tempo é curto, né, Marco? Olha, assim, aquilo que parecia algo proibido ser falado no governo, a gente descobriu que já vinha sendo falado, ainda que de forma meio que nos bastidores, né? Isso tudo veio a público. Quando a gente teve uma reunião ministerial que tinha sido gravada e isso tudo foi divulgado, onde a gente pôde ver realmente que havia dentro do Ministério pessoas preocupadas com esse tipo de atividade econômica, atividade social, atividade turística. Até então, muita gente tinha a sensação de que esse era um assunto proibido dentro do governo federal, por conta da linha um pouco mais evangélica, um pouco mais católica, cristã do presidente Bolsonaro, né?
O presidente Bolsonaro, enquanto era deputado, Mark, eu tive lá no gabinete dele, assim como faço com diversos outros deputados, e eu fui lá conversar com ele sobre o jogo. Na ocasião, eu me lembro dele falar de uma maneira muito clara. Ele dizia o seguinte: não, acho que tem que regulamentar. Só que o caminho, meu filho, o caminho, ele tem um jeito engraçado de falar, né? O caminho é cada estado faz o seu. A gente tem que tirar a proibição e cada estado vai fazer o que quiser. Né? Uma posição interessante, mas principalmente útil para nós, porque ela caminha numa direção. O lobby que foi feito aqui dentro do Brasil, e principalmente a imagem que se passou, é de que o cassino ele é um polo atrativo de turismo. Então, por isso que a gente vê que grande parte das discussões elas têm origem, por exemplo, com a parte governamental ligada a turismo. Então a gente vê secretário de turismo falando, a gente vê ministro de turismo falando, a gente vê como se fosse um polo atrativo de turismo especificamente e não uma atividade econômica como um todo. Né? Eu gostaria de ver isso caminhando para um cenário onde todos os tipos de cassino fossem legalizados e não apenas aqueles integrados a estruturas de resort, como a gente vê aí em alguns lugares do mundo. A minha ideia é que, se a gente olha, por exemplo, para o Cassino Lisboa, o Cassino Estoril, a gente olha para o Hipodrome e vê que eles funcionam há décadas, né, de uma maneira consistente, lucrativa, sem que eles tenham nenhum resort integrado, é porque existe... eu acho que tem algo que a gente deve olhar isso daí com calma. Né? Então, assim, o único receio que eu tenho é que isso continue com a imagem de que é algo cujo o único objetivo é atrair turista para cá. Eu, honestamente, não consigo imaginar alguém embarcando em Paris e vindo ao Brasil porque tem interesse em jogar algumas fichas num pano verde. O cara vem ao Brasil porque ele quer passear. Se tem um cassino, é uma diversão a mais para ele. Mas eu não acho que seja um traço distintivo entre a decisão dele de viajar para Maldivas ou para Fernando de Noronha. Né? Então, acho que... Até porque o Brasil tem uma população muito ativa nos casinos dos países vizinhos. É verdade. Sim, é verdade. Isso talvez seja algo interessante da gente ter um cassino, e aí seja relacionado a resort ou não, basta o dinheiro parar de sair do país para que a gente já tenha um ganho financeiro com isso. Né? Então, assim, gostaria de ver um modelo mais amplo sendo discutido, mas, bom, todo avanço é bem-vindo. Então, se a gente caminhar para o resort, que seja. Acho que a gente perde em empregabilidade, a gente perde em termos econômicos. Né? Eu me lembro de uma discussão que eu tive, e se o meu tempo estivesse esgotando, Marco, você sinaliza aí para mim. Eu pisco o olho. Mas, tá bom. Eu tive, numa dessas idas a Brasília, eu encontrei lá um representante da nossa Federação da Indústria. E eu perguntei a ele, qual é a posição de vocês quanto ao jogo? Ele falou, não, nós não temos, essa é uma posição política, nós não temos interesse em nos manifestar sobre isso. Eu falei, bom, pois deviam, porque se nós tivermos um modelo de jogo, vocês têm uma participação. Se nós tivermos um modelo amplo, alguém vai ligar para vocês e vai dizer, eu preciso de 1 milhão de facas, 1 milhão de garfos, eu preciso de 1 bilhão de papéis de guardanapo timbrados com a logo da casa de bingo, a logo do cassino, a logo do resort. É um outro nível de empregabilidade indireto. Né? A gente precisa construir cadeira, mesa, monitores, toalha, guardanapo, garfo, faca, xícara. É uma infinidade de coisas indiretas cuja participação da Federação da Indústria seria diretamente afetada positivamente com isso. Né? Então, essa é a minha maneira, assim, tentei ser resumido, Mark. Ok. É um pouco do que eu penso aí. E tocaste no aspecto financeiro, há vários estudos, mas acho que o estudo mais respeitado é um de 2017 da KPMG, que estima Sim. que no primeiro ano após a regulamentação o mercado brasileiro valerá qualquer coisa na ordem dos 2 bilhões de dólares. Magno, achas que esse estudo ainda tem fundamento? Já lá vão 3 anos desde esse estudo.
e também, ao mesmo tempo, um estudo do Instituto de Jogo Legal, a que tu presides, do mesmo ano, estimou que o jogo ilegal no Brasil tinha na ordem de 6,4, 6,5 bilhões de dólares. Ok, olá Luiz, olá Vitor, olá Mark, obrigado Sigma pelo convite. O estudo da KPMG vai depender, e a viabilidade dele vai depender do modelo que foi escolhido para a operação. E vai depender também de como as outras modalidades serão tratadas ao longo dos anos. Eu vou te explicar por que eu tenho esse entendimento. O Brasil tem uma oferta muito grande de jogo ilegal, ou clandestino, ou na zona cinzenta. Infelizmente, a questão do jogo no Brasil vem sendo tratada ao longo dos últimos anos, dos últimos 78 anos, não, vamos fazer 79 anos daqui a 2 meses de proibição, como uma questão de costume, enquanto no mundo inteiro ela é tratada como uma atividade econômica, conforme muito bem o professor. Essa grande oferta de jogo clandestino, ela não é combatida e ela também não é regulamentada, legalizada e regulamentada. Hoje, esse movimento continua muito alto, essa oferta de jogo continua muito alta, e graças ao trabalho de algumas pessoas, abnegadas pessoas, que se dispõem a ir a Brasília com muita frequência, nós estamos conseguindo modificar esse cenário. Hoje nós temos 2 projetos de lei que estão prontos para serem votados pelo plenário, tanto do Senado quanto da Câmara, e nós, como Instituto, defendemos a legalização de todas as modalidades, de todas as verticais, porque não adianta o Brasil legalizar apenas resorts integrados com cassinos e deixar todas as outras modalidades na clandestinidade e ilegalidade. Eu acho que esse é um passo extremamente importante. Acredito que nós começamos errado, porque na maioria dos mercados regulados, os mercados foram amadurecidos para depois você legalizar e regulamentar o jogo online. E aqui no Brasil, nós começamos pelo telhado, legalizando inicialmente as apostas e deixando todas as outras modalidades à margem da clandestinidade. Em termos do foro ilegal neste momento no Brasil, é enorme, como se confirma. Luís, tu nas nossas conversas anteriores usaste o termo que o Brasil é o campeão mundial do jogo ilegal. Até que ponto é que a regulamentação no mundo ideal, com todas as modalidades reguladas, a atrair operadores já existentes no mercado e operadores novos internacionais, até que ponto é que a regulamentação pode ser uma cura para o jogo ilegal no Brasil e, ao mesmo tempo, aumentar as receitas tributárias por consequência? Essa afirmação, na verdade, é do Maguinho. Ou foi o Maguinho? Campeão. É o Maguinho. Eu não vou correr o risco aqui de tomar um processo por direitos autorais, não. Apesar de que eu concordo, tá? Eu assino embaixo. Mas o fato é o seguinte, é a regulamentação e a carga tributária que vai definir o tamanho do mercado. Ou melhor, que vai definir o tamanho do mercado legal. Sim. E, consequentemente, o tamanho do mercado ilegal. Por quê? Porque se a carga tributária for muito alta, isso vai servir como um incentivo para que operadores permaneçam no mercado cinza ou no mercado negro. E vai ser também um desestímulo para que operadores legítimos, operadores sérios venham para o país. Se a regulamentação for muito complexa, ou se for o que a gente costuma chamar no Brasil de jabuticaba,
Jabuticaba é uma frutinha desse tamanhinho que só tem aqui no Brasil. E a gente tem mania no Brasil de inventar lei e regulamentação jabuticaba, que só existe no Brasil. É o caso da nossa tomada. Então você vai em todo país do mundo tem um padrão de tomada. No Brasil só tem uma que só tem aqui. Então, se a gente ficar criando jabuticaba, afasta o investidor internacional, consequentemente dificulta a vida do investidor. E não é isso que eu vejo acontecer, tá? Nas conversas falaste nos operadores internacionais. Até que ponto é que é possível ou desejável o envolvimento nesta discussão a nível governamental, o envolvimento de operadores internacionais para ajudar no processo para que a regulamentação possa ser feita da melhor maneira? É importantíssimo, é importantíssimo, e o regulador ele é muito aberto ao diálogo com os operadores internacionais. Tá? A gente vê uma preocupação muito grande do regulador em não criar jabuticaba, em seguir padrões internacionais, em criar uma regulamentação que funcione. A gente vê uma abertura do regulador muito grande ao diálogo, em receber operadores, em querer entender o mercado, em querer fazer uma coisa que funcione. Então, a gente tem que, como indústria, aproveitar esse espaço que existe, que não é muito comum para a realidade brasileira. Então, aproveitar esse espaço que existe e realmente estar presente. Ir conversar, mostrar, explicar, participar mais ativamente desse processo. E isso é o que a gente faz no nosso dia a dia. É fornecer informações ao regulador de forma a auxiliar nesse processo de regulamentação. A gente tem um objetivo comum, que a gente quer uma regulamentação boa. A gente não quer uma regulamentação X ou Y, a gente quer uma regulamentação boa. Se ela for boa, o mercado vai ser bom, vai funcionar. Ela não precisa ser uma regulamentação A, B ou C, ela não precisa seguir necessariamente o modelo inglês, dinamarquês, espanhol. Não, se ela for uma regulamentação que funcione, que tiver uma tributação razoável, que não tiver nenhuma obrigação mandrake, que permitir que o operador tenha uma liberdade razoável para desenvolver o seu produto, vai funcionar. Agora, se calhar a maior questão de todas deste painel, quando? Fala-se muito em muitos países que passam por este processo de regulamentação, e na minha experiência quase sempre as estimativas até dos próprios governos nunca estão acertadas. Sei que é uma pergunta talvez difícil de acertar, mas já que estamos a falar de jogo, podemos fazer uma aposta aqui entre nós os quatro. Em que semestre e em que ano e porquê é que vocês os três acham que será colocada, vamos dizer, a primeira aposta desportiva legal no Brasil? Vitor, podemos começar por ti, talvez? A pergunta é quando teremos a primeira aposta esportiva no Brasil. Sim, e vale um jantar com vinho português também. Opa! Aposta aceita. Eu espero não perder, porque as pessoas que bebem vinho nesse painel aqui, acho que eu não consigo pagar essa conta não, Marco. Maguinho já está pensando no Barca Velha. Já. Passou-me pela cabeça também. Ô, Mark, assim, até o ano passado, eu me sentia iludido pelo canto da sereia, tá? A gente passou por algumas situações onde você olhava e você identificava assim, não, a votação vai ocorrer agora. Chegou uma ocasião, em 2016, Marco, Luiz Felipe estava lá, Maguinho estava lá, eu estava lá, a gente estava dentro do Congresso Nacional. Então, Marco, eu durante um certo tempo,
tinha convicção de que as coisas aconteceriam num futuro aqui na nossa frente, né? É como o canto da sereia. E não era uma ilusão infundada, né? Em 2016, dezembro de 2016, nós estávamos todos no Congresso Nacional, o Maguinho estava lá, o Luiz Felipe estava lá, eu estava lá também. O projeto de lei estava, o papel estava em cima, estava na mesa do presidente da Câmara para votar. Todos nós fizemos nosso pronunciamento lá no plenário do Congresso Nacional, alguns a favor, outros contra, e na hora que ia votar, a sessão foi interrompida, entrou uma solenidade, uma ocasião festiva, um oferecimento de medalha, não sei exatamente o que foi, e o projeto saiu da votação e não voltou. Então, assim, esse é um dos exemplos, mas de lá para cá nós tivemos algumas ocasiões em que você olhava e dizia assim, não, eles vão votar agora, é semana que vem. E sai todo mundo correndo dos seus estados, dos seus escritórios, casa para Brasília, porque vai votar agora. Bom, então não era uma opinião infundada. Mas olhando agora a coisa com mais experiência, mais calma, já são 7 anos fazendo isso daí, pelo menos para mim, o meu chute, meu palpite é segundo semestre do ano que vem. Eu acho que a gente vai ter alguma coisa concreta. Eu só não vou utilizar o termo aposta esportiva legalizada no Brasil, porque as que são feitas hoje são legalizadas. Elas são apostas, né, feitas no exterior por um brasileiro num domínio.com, então eu não posso dizer que elas são ilegais ou sequer irregulares. Pelo menos é minha opinião. Mas uma aposta dentro de um ambiente brasileiro regulamentado, com um CNPJ brasileiro por trás daquela aposta, eu acho que segundo semestre do ano que vem, eu acho que é um bom time frame aí pra gente. Até porque se isso tiver que ir para depois, a gente vai entrar em ano eleitoral e as coisas em ano eleitoral, em ano eleitoral, elas não costumam caminhar da maneira como a gente espera, né? Tudo para. Então, essa é a minha aposta, segundo semestre do ano que vem. Agora eu deixo com vocês aí. Maguinho? Eu vou discordar um pouquinho do Vitoldo. Eu acho que tem um processo em andamento. A questão do ano eleitoral, ela não vai interferir no início das apostas esportivas. O que pode alterar o prazo das apostas esportivas é a questão dos ajustes necessários na legislação que foi aprovada em 2018. Eu acho que essa legislação, a partir do estudo do BNDES, nós vamos ter necessidade de fazer vários ajustes na lei. E esses ajustes serão propostos pelo estudo do BNDES. Então, dependendo desse estudo, né, dependendo deste encaminhamento, nós podemos ter uma alteração de data. Mas, a princípio, se tudo correr normal, eu creio que nós teremos essa primeira aposta esportiva em uma empresa baseada no Brasil, ou seja, baseado na legislação brasileira, no primeiro semestre de 2022. Por quê? Porque você, mesmo depois que for publicada a regulamentação, haverá necessidade de um chamamento das empresas. Então, nós vamos ter aí um gap, uma diferença de alguns meses para que essas empresas possam vir e informar o governo que elas querem participar, que elas vão se habilitar a participar. E ainda tem também a questão das empresas de certificação, porque o governo vai ter que fazer um chamamento dessas empresas certificadoras, desses laboratórios certificadores. Por isso que na minha opinião, só no primeiro semestre de 2022. E com relação às outras modalidades, nós temos outras expectativas que aí, oportunamente, a gente pode falar. Luís, também és da opinião que os estudos a realizar pelo BNDES irão, de certa forma, atrasar um pouco o início? Eu compartilho a opinião do Maguinho. Eu acho que, assim, fazendo aqui um exercício de futurologia, tá? Vamos dizer que o BNDES faça a licitação agora para a contratação de especialistas em setembro, consiga fazer isso até o final de setembro, que os especialistas consigam fazer o estudo em 3 meses, eles vão entregar no final de dezembro,
que a regulamentação saia até final de fevereiro. O BNDES faça consulta pública e coloque edital na rua para fazer a privatização até o final de maio, tá? E consiga fazer a privatização até final de agosto. Ainda assim, você vai ter que tem que ter a questão dos laboratórios certificadores, tem prazo de implantação dessas empresas, tem a questão de certificação de software, tem uma série de coisas, tem toda a parte assinatura de contrato administrativo. A gente viu quanto tempo isso demorou na Lotex. Sim. Tá? Eu acredito que o primeiro semestre de 2022 a gente vai ver a primeira aposta esportiva sendo feita num operador brasileiro. Ok. Meus senhores, chegamos ao fim do nosso tempo. Temos aqui uns palpites informados sobre quando é que iremos ter a primeira aposta no Brasil. Muito obrigado pela vossa participação, Luís, Vitoldo, Magno, e muito obrigado à Sigma por este tempo, para este painel, e espero daqui a 1 ano ou 2 estar aqui a debater com vocês como é que está a decorrer a indústria do jogo regulamentado no Brasil com vocês. Muito obrigado. Tomara. Obrigado. Eu que agradeço, Marco. Maguinho, Felipe, um abraço. Tchau. Maguinho, Vitoldo, Marco, obrigado. Nada.